primeira pessoa de Guaçucê a assumir uma secretaria no município, assumiu a Secretaria de Saúde do município e atualmente ele assume o cargo de subsecretário na Secretaria de Saúde de Oroz. Ou seja, continua prestando o seu serviço na área de saúde aqui na comunidade de Guaçucê. Estou falando do José Pedro, que tem prestado um relevante serviço aqui na comunidade de Guaçucê. E nós queremos saber, inicialmente, José Pedro, como foi para você, filho de trabalhador rural, que normalmente sempre há aquela discriminação das pessoas, né? Como foi para você, filho de trabalhador rural, enfrentar esse novo desafio na área da saúde? Minha amiga, primeiro, boa tarde. Gostaria de fazer um pequeno resgate de tudo, como foi que começou realmente, para que a gente chegasse ao ponto de hoje estar exercendo essa função. No final dos anos 70, como você falou, todo jovem teria por obrigação de ajudar os pais no trabalho, né, na agricultura. E eu não fui diferente. Fui fazer também o trabalho de agricultura, né, com meu pai. E me deu aquela necessidade de ir a São Paulo, conhecer outro estado, conhecer outra cultura, né? E assim eu fiz. Mas lá estando, não permaneci por muito tempo. A saudade dos parentes, das pessoas que deixei, das amizades, das brincadeiras daquela época, não fez com que eu ficasse por muito tempo em São Paulo. Ao retornar de São Paulo, chegando aqui no Guaçucê, ficou aquela expectativa, vou retornar, não vou retornar. E de repente surgiu um curso, não era um concurso, era um curso feito pelo governo do estado, pelo programa Polo Nordeste, que capacitavam pessoas jovens para trabalhar na saúde. E esse curso veio para Oroz e veio para Guaçucê, para o senhor José Francelino. Ele, depois de contactar com outras pessoas, não deu certo as pessoas participarem ou fazerem o curso. Na véspera de fazer o curso, Dona Terezinha, a qual eu devo muito favor a essa senhora, ela me convidou, explicando tudo direitinho que o curso não era para mim, mas se eu quisesse para fazer esse curso na cidade de Itauá, eu era a pessoa indicada por ela e por seu Zé Francelino. E assim eu fiz. Fui para Itauá, uma nova aventura, porque tinha chegado de São Paulo, não conhecia a região nem do Ceará, mas fui para Itauá, uma região diferente da nossa, na região oeste do Ceará. E lá fiquei por 3 meses e meio fazendo esse curso. Então eu fui capacitado para ser orientador de saúde e de saneamento. Retornando, depois que a gente foi preparado, ficou aquela dúvida, será que o governo do estado vai aproveitar esse pessoal? Será que ele vai contratar esse pessoal? E já no ano de 79, no dia 9 de março, eu e uma equipe, assinamos o primeiro contrato com o governo do estado e assim assumindo a saúde de vez no Guaçucê. Na época, existia um pequeno posto de saúde com 2 funcionárias do município e quando cheguei, uma delas não ficou mais trabalhando com a gente, né, conosco, e a outra permaneceu, no caso a Dona Socorro. E lá nos estruturamos da forma melhor possível, começamos a aprender realmente na prática, porque nós conhecíamos muita coisa na teoria, mas na prática foi o primeiro momento que a gente se deparou realmente com a realidade do nosso Guaçucê, do nosso povo. E assim surgiu a minha luta com o povo, assim, na necessidade de ajudar o povo, fazendo saúde pública, sabe? Que é muito difícil, mas eu sinceramente não foi realmente que eu tivesse de início aquela vontade de fazer. Mas por conta da necessidade eu fiz e me apaixonei e até hoje eu vivo desse curso que fiz durante os anos 70. Então, sem dúvida, foi um desafio muito grande na sua vida, né? A nossa vida normalmente ela é cheia de desafios. E no primeiro momento, você sentiu assim que
teria condições de prosseguir com esse trabalho ou você enfrentou alguma dificuldade? Como você foi aceito na comunidade, o seu trabalho, já que era algo novo que estava chegando para o nosso povo? Como eu falei no início, foi difícil porque nós conhecíamos nos livros, mas na prática era tudo novo, tudo realmente uma nova preparação, digamos assim. Na prática a gente tinha que fazer todos os dias aprendendo, fazendo as coisas juntamente com o povo da nossa comunidade. E, como eu falei, Dona Socorro foi uma pessoa que nos ajudou muito, porque ela já tinha um certo conhecimento, né? E nós fizemos jus. Tenho que ressaltar que nessa época era tudo muito difícil. Não existia material descartável, as coisas se faziam meio assim de improviso, não existia médico nos postos de saúde, raramente havia uma pessoa para nos orientar. Portanto, eu estou falando de coisa que aconteceu há 30 anos atrás, como uma coisa era difícil naquela época. Hoje em dia, nós não temos tanta estrutura aí, imagine, há 30 anos atrás. Então, voltando, né, a frisar, foram muitos os desafios enfrentados por você. Agora, como você mesmo já colocou, você tinha aquela vontade, você começou e você se apaixonou pelo trabalho que você realiza na área da saúde na nossa comunidade. E para nós temos a grande curiosidade. O que é fazer saúde pública há 30 anos atrás? O que é fazer saúde pública hoje no Brasil, numa comunidade pequena como Guaçuci? Minha amiga, o desafio dia após dia vai aumentando, porque naquela época nós não tínhamos assim a noção exata da necessidade que as pessoas tinham com o nosso trabalho. E depois a coisa vai se aperfeiçoando, a gente vai aprendendo, vendo realmente o que se precisa fazer, aprendendo com outras pessoas, vai se capacitando, porque eu não fiz só o curso de orientador de saúde, e depois eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem, e por último fiz também o curso de técnico de enfermagem. Uma coisa que eu fiz também durante esse período foi estudar, terminar o ensino médio, que era uma necessidade como cidadão e como profissional. Tudo isso fez com que a gente se esforçasse o máximo possível para dar a resposta às pessoas que tanto necessitam no nosso distrito, na nossa comunidade. Zé, nós queremos saber, assim, durante esse tempo, esse seu trabalho desempenhado aqui na comunidade de Guaçuci, nós queremos saber, assim, quais as áreas onde você realizou trabalhos. Quando a gente fala área, a gente se refere à questão de intervenção cirúrgica ou aplicação de algum tipo de medicamento. Como foi, assim, o que foi que você realizou nesse sentido que você considera assim como sendo difícil, como você olha e diz assim, puxa, fui eu que realizei esse trabalho, foi um trabalho muito difícil? Pois é, amigo, como eu lhe falei, na época não existia médico e nós, por necessidade, fazíamos coisas que só os médicos faziam nos hospitais. E muitas vezes nós fizemos suturas, né, em grandes cortes, em grandes ferimentos, que só era para ser feito realmente dentro de um hospital, mas por necessidade nós fazíamos aqui no posto de saúde. Lembro que uma certa vez eu fiz uma sutura em uma criança do sítio Cabeça de Negro, que ela, numa brincadeira à noite, cortou o seu supercílio no arame, né? E pegou da parte superior para a inferior, abrindo o olho em duas partes, digamos assim, né? Do jeito que era o olho de uma forma, ela cortou de outra forma, ficando uma coisa muito feia. Eu achava que a criança ficava com uma pequena deformidade no seu rosto, mas depois de muito tempo eu me deparei com essa criança, me encontrei com a mãe dela e ela me apresentou a criança e ela não ficou realmente com nenhuma cicatriz assim que não pudesse ser realmente conservada e consertada. Uma das coisas mais realmente que me marcou a respeito ainda do que nós fizemos no nosso trabalho foi um parto que eu fiz, por sinal, o primeiro parto da minha vida que eu fiz foi o parto da minha esposa. Eu fiquei muito nervoso, mas depois me controlei e realmente foi uma coisa que me marcou muito. Com certeza, né? O pai ser
assistir naquele momento a esposa, sem dúvida, é algo que marca a vida de qualquer ser humano. E nós gostaríamos de saber, Zé, como é que você se sente vendo a confiança que o povo da comunidade de Iguaçucê deposita em você? Porque a gente vê que as pessoas confiam muito no Zé Pedro. Eu mesma sou testemunha de pessoas que já disseram o seguinte: eu confio mais no medicamento que Zé Pedro me orienta do que no medicamento que tal médico me orienta. Ou seja, para as pessoas não vai muito a questão, a formação acadêmica, mas sim a confiança que as pessoas têm. Então, como é que você se sente vendo assim toda essa confiança do povo de Iguaçucê depositado na sua pessoa como profissional na área de saúde, que tem ajudado tanto a combater os males da nossa comunidade? Eu me sinto realmente realizado, minha amiga. Me sinto como um cidadão com o dever cumprido na minha comunidade. Como você sabe, como eu relatei a história, né? Tudo começou desse jeito e hoje em dia nós temos uma pequena farmácia onde nós, como você falou, orientamos alguns medicamentos, mas mesmo assim a minha sensação de dever cumprido para com a sociedade não vai só até aí, vai muito mais longe, pela confiança, pela dedicação, pelo respeito que se goza com as pessoas, pela forma com que as pessoas me tratam. Isso é o maior pagamento que um ser humano pode receber realmente do seu trabalho. Zé, se nós formos analisar a nossa história, né, na área de saúde, a gente sabe que assim já avançamos em alguns aspectos. Agora, infelizmente, ainda acontecem casos que a gente analisa e diz assim: isso aconteceu na nossa comunidade? Como é que o povo não se organizou? Como é que o povo não cuidaram para que tal doença viesse a se alastrar? Eu citaria aqui as doenças, né, da atualidade que nós temos, de um modo especial, a questão da dengue. Então, nós gostaríamos de saber, na sua concepção, na sua opinião, o que é que está faltando no nosso povo para que nós tenhamos um povo mais educado na saúde, mais consciente, para que possam evitar tantos problemas relacionados à saúde? Essas pessoas que nós lidamos todos os dias, a sua cultura não lhes permite que elas sejam pessoas preparadas para viver esse momento que infelizmente acontece em Iguaçucê e todo o município. Nós temos que entender que as pessoas que convivem em nosso meio têm que se preparar para que possa eles mesmos evitar a doença da dengue. Não é aguardar que só a saúde faça, que só a administração faça. Se cada pessoa fizer a sua parte, se cada pessoa cuidar da sua casa, se cada pessoa cuidar da sua caixa d'água, do seu balde, do seu tanque, nós com certeza vamos viver um período em que a gente vai lembrar da dengue como uma coisa que passou no momento antigo e que não mais existe. Como existia antigamente muitas crianças que morriam, né, antes de completar o primeiro ano de vida, e hoje em dia é coisa rara, assim eu espero que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, as pessoas lembrem da dengue como um caso que passou e que não tem mais nenhum perigo de voltar atrás. Falta só conscientização das pessoas. Zé, ser secretário de saúde, sem dúvida para você foi uma surpresa, eu acredito, porque você, não tendo uma formação acadêmica, né, eu acredito que as pessoas chegavam até a citar isso, né? Mas como é possível, ele não é médico e está assumindo um cargo tão importante no município? Quais foram os principais desafios? Como foi que você conseguiu assumir esse trabalho dentro do nosso município, sendo secretário de saúde, hoje sendo subsecretário? Foi realmente um desafio muito grande, onde eu tive que demonstrar para mim e para as pessoas que eu era capaz. No momento em que eu recebi o convite do prefeito da época, no caso do Dr. Lemar, eu fiquei realmente
preocupado em não dar a resposta à altura do que ele realmente está esperando de mim. Mas eu sempre fui uma pessoa que quebrei obstáculos, transportei, né, obstáculo. Então, era mais um obstáculo que eu tinha que transpor. E eu coloquei na minha cabeça, porque eu vou dar o melhor que eu puder e eu vou conseguir. E assim, com a ajuda de uma equipe que nós tínhamos, mas realmente foi muito difícil porque as pessoas, como você relatou, as pessoas de nível superior não acreditavam que uma pessoa de nível médio, sem cultura igual a eles, pudesse dar a resposta a uma secretaria. Mas eu tenho a minha consciência, a consciência das pessoas que me acompanhavam, a consciência do prefeito da época, que realmente o dever foi cumprido e não tenho nenhuma decepção por ter assumido aquela secretaria. Para mim foi uma honra, para mim foi um marco na minha vida. Zé, qual é a análise que você faz hoje, né? Como é que hoje nós estamos, né, como comunidade, como município, como é que se encontra hoje, né, a saúde do nosso município, da nossa comunidade? A gente sabe que é difícil a situação que passa o nosso país e o nosso município não poderia ser diferente, mas assim, quais os avanços que você destacaria, o que você ressalta como sendo pontos fundamentais e importantes para o desenvolvimento da saúde do nosso povo, enquanto comunidade e enquanto município? A saúde, como é uma coisa globalizada, avança tão rápido que você às vezes não acompanha a rapidez com que ela se desenvolve. E não faz muito tempo que eu fui secretário, como você citou, foi em 2000, né? E naquela época, só para você ter uma noção de como a coisa evoluiu, naquela época morria em média 20 crianças por 100 mil nascidas vivas. Hoje, em nosso município, só 2 crianças morreram no final do ano passado, durante o ano passado, 2008, né? Portanto, foi um ganho muito grande em qualidade, um avanço em conhecimento, um avanço em aperfeiçoamento dos profissionais de saúde. Portanto, nós evoluímos muito, mas temos que aprender muito mais e evoluir muito mais para darmos a resposta ao nosso povo. Então nós vamos sair agora um pouquinho da parte de saúde, né? E vamos falar agora do homem público. Você foi ele assumiu durante alguns tempos, né, alguns períodos da nossa história, o cargo de vereador. E você assumiu por um partido que até então a entrada do nosso atual presidente, porque você sabe, e todos nós somos conhecedores, que o PT, ao longo de sua história, era conhecido como partido à margem dos outros partidos. E você foi assim, podemos, não sei se audacioso, mas você foi corajoso em se candidatar a vereador num partido pequeno, como é o Partido dos Trabalhadores, no município de Oroz, e ser eleito. Qual foi assim a sua sensação em ser eleito? Como era que você estava se sentindo naquele momento, assumindo um cargo tão importante em que você iria representar o povo do nosso município? Jeane, foi mais um desafio na minha vida. Eu lembro que em 92 nós colocamos na cabeça, nós do PT de Oroz e principalmente de Iguacê, que nós tínhamos que colocar um candidato na disputa ao cargo de vereador. Outros colegas, infelizmente, não quiseram, não se acharam preparados, não se acharam prontos. E como eu te falei, eu gosto de desafios, e foi mais um desafio. Eu acredito, eu afirmo, que fui o único vereador eleito realmente pela vontade popular. Eu fui eleito realmente pelo povo, porque nunca tive dinheiro, nunca tive vontade e nem ideologia de gastar dinheiro para me eleger. Portanto, eu fui eleito pelo povo, tenho consciência de que fiz um trabalho simples, mas voltado para o meu povo, para o nosso povo. E uma das coisas que realmente ainda hoje existe foi colocar o nome das ruas de Iguaçucê, né, ser aprovado como projeto de lei. E uma coisa que ainda hoje as pessoas utilizam, mas pouca gente lembra, fui eu que criei o projeto de lei que criou
os sindicatos dos servidores públicos de Oroz. Foi da minha autoria, é uma coisa que permanece até hoje. Portanto, foi um desafio muito importante. Depois tentei me reeleger, não consegui, porque na verdade precisava de muito mais votos, mas fui o primeiro vereador eleito popularmente dito com a vontade do povo de meu Guaçuci. Quando você assume esse desafio de ser aquele candidato dos partidos de esquerda, um candidato da classe popular, um candidato que não tinha nenhum status na sociedade, você está assumindo um desafio enorme, como você acabou de colocar para nós. E eu acredito que você aceitou esse desafio porque você tinha sonhos. O que passava na sua cabeça naquele momento? Você pensava assim: se eu for eleito como vereador, eu vou procurar trabalhar nessa direção, nessa linha. O que mais você tentava ver como realização se você fosse eleito vereador? Naquela época, como eu falei, era muito difícil, mas muito difícil mesmo, pedir voto para o PT. E o desafio primeiro, como eu falei, era eleger-se. E assim eu consegui com a vontade do povo. Depois, o desafio era fazer o melhor trabalho possível dentro da simplicidade, dentro da Câmara Municipal de Oroz. E assim eu fiz a minha parte como fiscalizador das contas públicas, do dinheiro público, né? Como criar projetos, como trabalhar com pessoas simples que me procuravam a fim de agarinhar alguma coisa, de saber alguma informação a respeito de como as coisas funcionavam dentro da Câmara, dentro da Prefeitura, e assim eu fiz. Ainda hoje eu tenho não sei se título ou um rótulo entre os meus colegas de Câmara, né, que fui realmente um dos mais atuantes de todos os tempos dos vereadores da Câmara de Oroz, porque não por ser o melhor, mas por ser o mais esforçado dentro daquilo que me propus a fazer. Normalmente quando um vereador é eleito, ele propõe-se a isso, né? Infelizmente, a gente acompanha até pelos cargos de níveis mais altos, né, do país, como é o caso da Câmara e do Senado, acontece sempre as ausências. E assim, essa vontade de trabalhar, pelo fato de ter saído das classes populares, de estar num lugar pequeno, sem dúvida foram substanciais, foram importantes para que você desempenhasse cada vez melhor esse trabalho. O que mais marcou a sua caminhada enquanto vereador e o que mais decepcionou na sua caminhada? O que mais me marcou como coisa positiva foi a forma com que eu vi, eu pude passar para as pessoas o conhecimento de muitas coisas que aconteciam dentro da Câmara, dentro da Prefeitura, e que era escondido, como diz o ditado, debaixo de 7 chaves, que as pessoas não sabiam quanto era que um vereador ganhava, qual era a função realmente de um vereador, o que acontecia dentro da Prefeitura. E realmente isso eu passei para as pessoas, eu informei através de um jornalzinho que eu soltava mensalmente, a gente mandava fazer esse jornal e distribuía com as pessoas, em reuniões, em locais de trabalho com as pessoas. Tudo isso a gente foi desenvolvendo para que as pessoas realmente pudessem tomar conhecimento disso. Eu não considero que teve nenhuma assim, uma participação, uma coisa que fosse muito negativa, porque se alguma coisa eu não fiz, com certeza não foi porque eu me opusesse a fazer. Sempre tentei fazer o melhor. Se não fiz é porque não tive a oportunidade. Portanto, não tenho nada aqui falar a respeito de negativo. Então, em nome da Associação Cultural aqui de Guaçuci, nós queremos agradecer ao Zé Pedro, como profissional de saúde, que ainda hoje continua prestando um serviço relevantíssimo para a comunidade de Guaçuci, como homem público que não nega os seus préstimos, os seus serviços a nenhum morador dessa comunidade. Nós queremos agradecer, Zé Pedro, por tudo que você fez e continua fazendo, que a gente sabe disso, do seu potencial, que você vai continuar fazendo muito ainda por essa comunidade, porque, acima de tudo, eu acredito que você, como eu, nós amamos essa comunidade. E é isso que nos faz
ir à luta, buscar cada vez mais superar as dificuldades para o bem do nosso povo. Nós queremos agradecer a você e fica o espaço agora aberto para as considerações finais que você queira fazer nesse momento. Isso mesmo, Gera. Você realmente é uma pessoa muito parecida comigo, nós nos parecemos realmente, porque quanto mais eu faço por Guaçucê, para mim, eu ainda estou em débito com o meu lugar, pelo fato que eu amo tanto esse lugar, escolhi para viver aqui porque eu poderia morar em qualquer outro lugar, mas eu escolhi para morar em Guaçucê, eu gosto por demais de Guaçucê, e aquela sensação de ter que fazer alguma coisa pelo meu povo, pelo meu semelhante, me estimula todo dia a fazer, dar o meu melhor para que isso aconteça. Sobre as considerações finais, queria te dizer que foi um prazer participar desse momento, né? Deixar gravado, registrado o que realmente aconteceu na nossa vida, na minha vida. Uma pessoa simples, sem cultura, sem valores importantes, mas que ama muito a Guaçucê, que ama muito esse povo, que pretendo continuar o resto do meu dia em Guaçucê, até um dia quando não der mais para trabalhar, mas permaneço aqui, se Deus quiser.